Bem, estamos com a quarta questão aqui desse aulão para o Enem. E nesse caso aqui, nós iremos analisar essa questão direitinho e vamos utilizar a junção de dois descritores, que é o descritor 19 e o descritor 17. O descritor 17 trabalha com função do segundo grau, misturada entre função e equação do segundo grau. O descritor 19, que diga, trabalha com a junção de função e equação do primeiro grau. E nós vamos fazer essa análise nesse problema número 4. E vamos lá. O problema número 4 diz o seguinte, ó, em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para levar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Beleza, a função é essa daqui. Vamos lá. Em QT é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius. Então, nesse caso, como eu falei para vocês até no descritor 17 e 19. O descritor 17 e 19 coloca aqui uma letra, aqui T maiúsculo e aqui T minúsculo. Né? Então, quando coloca duas letras aqui, né, e faz-se referência às duas letras. E aqui diz que T maiúsculo é o tempo da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius. Então vamos circular. Então, quem é T maiúsculo? T maiúsculo é o tempo, né, a temperatura, perdão, atingida pelo forno em graus Celsius. E isso daí é T maiúsculo. E T minúsculo é o tempo em minutos. Tá aí. Então, nesse caso, o que eu quero dizer com isso? T maiúsculo é temperatura. T minúsculo é tempo. Beleza. Então, vamos dar continuidade. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus centígrados e retirada quando a temperatura for 200 graus centígrados. O tempo de permanência dessa peça no forno em minutos é igual a... Então vamos lá. A peça vai ser colocada, então o forno vai ser ligado, por exemplo, e esse forno vai ser aquecido. Aí a peça vai ser colocada quando a temperatura for 48 graus centígrados. E ela vai ser retirada quando a temperatura for 200 graus centígrados. Nesse meio tempo, quanto tempo se passou? Essa é a pergunta, essa é a questão. Ó, nesse caso, ó, o tempo de permanência dessa peça no forno em minutos foi. Então, qual foi o tempo? Quando a peça foi colocada a essa temperatura, passou um tempo, o forno vai aquecendo, chega a essa temperatura e tira a peça. Aí esse tempo, quanto tempo se passou? Essa é a questão. Como eu vou fazer isso daí? Na questão diz o seguinte, ó. T de T, lembre-se que T de T é a mesma coisa de T maiúsculo. Então vamos lá. T maiúsculo é igual a 7/5 vezes T mais 20 para um tempo T minúsculo. T minúsculo é tempo. Tinha que ter cuidado porque senão confundir esse T maiúsculo, que no caso T maiúsculo com temperatura. Aliás, eu confundia T minúsculo com temperatura. E esse T minúsculo, nesse caso, ó, é o tempo. Tem que tomar cuidado. Então, o T maiúsculo que é a temperatura. Então, vamos lá. 7/15 de T minúsculo, tempo, mais 20, para um tempo maior ou igual a 0 e menor do que 100. E nesse caso, o T maiúsculo é igual a essa expressão para o tempo maior ou igual a 100. Então, o detalhe é o seguinte, né? Se o tempo for 100 ou maior do que 100, utiliza a expressão. Se o tempo for menor do que 100, utiliza essa. Então, o 100 é o tempo de corte. Porque se for maior, usa outra expressão. For menor, usa outra expressão. Aí vem a questão. Mas você está pedindo tempo, como é que eu vou achar esse tempo de corte? O tempo de corte é 100. Ok? O tempo de corte é 100. O tempo é o que está pedindo. Mas se eu pegar uma dessas expressões e substituir o T por 100... eu acho que o tempo de corte. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Então, eu vou colocar, ó, T. Aqui é T de T. Aí eu vou pegar o 100, porque menor, maior, igual a 100. Eu vou pegar o 100 como tempo de corte. Então, T de 100 é igual... Aí eu vou pegar essa expressão aqui, ó. 7/5 vezes T, ó. 7/5 vezes T. Nesse caso, quem é T? É justamente esse 100. Então, vezes 100, que é o tempo de corte. Mais 20. Aí eu vou lá. T de 100 é igual. Ó,
7 vezes, 100 dividido por 5, 20. 20 vezes 7, 140. 140 mais 20. Então, o tempo de corte, que esse 100, é 160 graus. Ok? Então, o que é que eu quero que vocês entendam disso aqui? Quando o tempo for 100, a temperatura vai ser 160 graus. Lembre-se que eu podia colocar esse 100 ou aqui ou aqui. Como essa expressãozinha é mais simples, eu preferi substituir o 100 por esse T aqui, ok? Então eu poderia pegar essa também. Então vamos lá. Se o tempo for 100 graus, se o tempo for 100 graus centígrados, a temperatura é 160. Então o que quer dizer com isso? Se a temperatura for 160 graus centígrados, o tempo vai ser 100. E temperatura é igual a 160 graus centígrados, eu utilizo essa expressão. Ó, se a temperatura for igual a essa, eu utilizo essa expressão. Se a temperatura for maior do que esse valor, quer dizer que o tempo é maior do que esse. Então, para um tempo igual a esse, temos essa temperatura. Para um tempo maior que esse, temos uma temperatura maior do que essa. Então, resumindo, se o tempo for maior ou igual a 100, minha temperatura vai ser maior ou igual a 160. Então, qualquer temperatura que for maior ou igual a 160, eu utilizo essa expressão. Essa é a lógica. E se o tempo for menor do que 100, se o tempo for menor do que esse, então a temperatura é menor do que esse. Para a temperatura menor do que esse, eu utilizo essa expressão. A lógica é essa. Ok? Olha, pessoal. Essa questão é um pouco complexa. Essa parte aqui é um pouco complexa. Ok? Só que tem um detalhe. Nesse problema todo, a parte difícil, na minha visão, é essa parte aqui. Porque essa você teria que pensar, raciocinar para esse tempo de corte. Porque poderíamos muito bem confundir esse T minúsculo com T maiúsculo, temperatura com tempo. Aí, essa que é a confusão. Então resumindo tudo. Se a temperatura for maior ou igual a essa, utilizo nesse caso, ó, temperatura maior ou igual a essa, utilizo essa expressão. Temperatura menor do que essa, utilizo essa. Por quê? Se a temperatura for maior ou igual a esse, o tempo é maior ou igual a esse, como está aqui. Então, utiliza essa expressão. Se a temperatura for menor do que essa, o tempo é menor do que esse. Então, o tempo é menor do que esse, aqui utiliza essa expressão. Beleza. Sabendo disso, vamos agora para a questão. A peça, ela vai ser colocada quando a temperatura for 48 graus centígrados. 48 graus centígrados é um tempo maior ou menor do que 160? Menor. Se o tempo é menor do que 160, temperatura. Então, nesse caso aqui, repetindo novamente, ó, se a temperatura, nesse caso, for menor do que 160, quer dizer que o tempo é menor do que 100. Então, eu utilizo tempo, nesse caso, menor do que 100, eu utilizo essa expressão. Quando a peça é colocada a 48 graus centígrados, 48 graus centígrados não é menor do que 100, se nesse caso a temperatura é menor do que 100, o tempo é menor do que 100. E tempo menor do que 100, eu utilizo essa expressão. Então, para a temperatura de 48 graus centígrados, eu vou utilizar essa expressão por causa disso que eu falei. Ok? Então, vamos lá. Pegando essa expressão, ó, T de T é igual a essa expressão. Então, eu posso dizer que 7/5 vezes T mais 20 é igual a T, que é a mesma coisa de T de T. Então, foi o que eu fiz? Se T de T é igual a essa expressão, eu posso dizer que essa expressão é igual a T de T. A T, né? Que é a mesma coisa de T de T. Então, e quem é o tempo de entrada da peça? 48. Então, eu vou pegar esse T maiúsculo e substituir por 48. Daqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Ou eu trabalho com um mínimo múltiplo comum, aí eu posso ver diversas abordagens. Eu vou fazer o seguinte, ó. 7/5 de T mais, aliás, não vou nem colocar mais, eu vou isolar, é igual, repito 48, esse 20 eu jogo para o outro lado com o sinal trocado, menos 20. Então 7/5 de T é igual, 48 menos 20, 48 menos 20, então vamos lá, deixa eu ver aqui, no caso 28. Aí aqui, ó, eu coloco 1
e multiplico meio pelos extremos. Eu posso trabalhar com o mínimo muito comum. Colocaria 5, divido pela parte de baixo, multiplico pela de cima. Colocaria 1 aqui e fazia o mesmo processo, né? Mas achei mais interessante fazer dessa forma. Ó, 7t vezes 1, 7t. 28 vezes 5, eu vou deixar 28 vezes 5. Ok? Não vou multiplicar. Esse, né? Vezes esse. Vamos multiplicar. Então vamos lá. T é igual, repito, o 28 vezes 5. E esse valor que está multiplicando eu passo dividindo. Então dividido por 7. Então nesse caso, T é igual, ó. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 5, 20. Então, nesse caso, quando a temperatura atingiu 48 graus centígrados, tinha se passado 20 minutos. Quando colocar a peça, estava com 20 minutos. Desse 20 minutos para o tempo final que eu vou calcular, vai ser, nesse caso, qual é o valor. Pronto, então nesse caso, achei o tempo de início. Agora tem que achar o tempo de final para depois subtrair. Beleza? Então, achamos o tempo de início. Vamos achar o tempo final. Vou separar aqui para... Então, cortou aqui. Ok. Nós vamos agora fazer o seguinte. Encontramos, nesse caso, o tempo. Né, no caso, quando a peça foi colocada. E vamos agora para a segunda parte. Vamos lá. Então, quando o tempo foi colocado, né, temperatura 48, como já falei. E nesse caso, a peça foi retirada. Quando, nesse caso, a temperatura era 200 graus. Então nesse caso aqui, né, quando a temperatura for 200 graus, entenda, quando a temperatura for 200 graus, 200 é maior do que 160. Quando a temperatura for 200, nesse caso 200 é maior do que 160, então quando a temperatura for maior do que esse valor, o tempo vai ser maior do que esse valor. E tempo maior do que esse valor, aqui eu utilizo essa expressão. Então, para 200 graus centígrados, resumindo, vou utilizar essa expressão, beleza? Então, tá aí, né? Então, explicado bem direitinho aí, vamos agora, né? Então, nesse caso, T é igual a essa expressão. Então, eu posso dizer que essa expressão, 2 sobre 125 T ao quadrado, né, menos 16 sobre 5T, mais 320 é igual a T. E no caso desse T, eu vou substituir por 200. Então se T é igual a essa expressão é igual a T. Então, no lugar de T, eu coloco, nesse caso, 200. Tá certo? Agora eu vou organizar minha equação, ok? Então, nesse caso, 2 sobre 125, T ao quadrado, menos 16 sobre 5T. Aí, 320, jogando 200 para o início com o sinal trocado. 320 menos 200, igual a zero, ok? Então, vamos lá. Então, colocando 2 sobre 125, menos 16 sobre 5T, subtraindo 320 menos 200 dá 120, e eu igualo a zero. Como aqui eu tenho 2 sobre 125, 16 sobre 5, né? Eu tenho fração. Então, eu vou transformar a equação com fração em equação com fração, sem fração. Qual é o mínimo comum de 125, 5 e 1? Então, nesse caso, olhando nesse caso que 125, se vocês observarem, 125 dá para dividir, nesse caso, 125, só um minutinho, 125 dá para dividir por 5. Se 125 dá para dividir por 5, então o mínimo comum de 125 e 5 é 120. Então, se esse número é dividido, dá para dividir por esse, então o mínimo comum sempre é o maior. Então, o mínimo comum de 125, 5, 1 e 1 é 125, ok? Então, vamos lá. O mínimo é 125, ok? Então, 120 divide pela parte de baixo, multiplica pela de cima. Vamos lá. 125 dividido por 125, 1. 1 vezes 2, 2. Ok? No caso, só esqueci de colocar, no caso aqui é t ao quadrado, né? Aqui é menos. Então, 2t
ao quadrado, ok? Então, vamos lá, menos 125 dividido por 5 dá 25. 25 vezes 16 vai dar 400t. Ok? Só vamos multiplicar novamente 25 vezes 16 aqui só para confirmar. Então, lá, 5 vezes 6, 33. 5 vezes 1, 5, 3, 8. 2 vezes 6, 2 a 1. 2 vezes 1... Vamos lá, 5 vezes 6, 33, 5 vezes 1, 5, 3, 8. Vamos lá. 2 vezes 6, 2 vezes 6, 2 a 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ok? 0, 10 vai 1, 4. Realmente é 400 mesmo. Beleza? Então, multipliquei 16 vezes 25 dá 400. Então, ó, aqui, ó. Divide pela parte de baixo, 125 por 5, tá? Nesse caso, dá 25. 25 vezes 16, 400. Vamos lá, mais. 125 dividido por 1 dá 125. 125 vezes 120 vai dar. Então, nesse caso, eu vou multiplicar 125 vezes 120. 125 vezes 120 dá 15.000, ok? E isso é igual a zero. Porque 125 dividido por 1 dá 125, vezes 0 dá 0. Beleza, aqui eu elimino. Aqui eu tenho minha função, ok? Então, olha só. A equação, perdão, do segundo grau é 2t ao quadrado menos 400 mais 15.000. Então, o que foi que eu fiz aqui? Tirei o mínimo de 125, 5, 1 e 1. O mínimo é 125, ó, divido pela parte de baixo, multiplico pela de cima. 125, divido pela parte de baixo, multiplico pela de cima. 125, divido pela parte de baixo, multiplico pela de cima. Aí vou fazendo até o final, até dar essa expressão. Essa expressão tem 2t, né, ao quadrado, menos 400t, mais 15.000, igual a zero. Então o detalhe é o seguinte. Essa expressão, ela está muito grande. 2t ao quadrado menos 400 mais 15.000. Eu posso simplificar. E será que existe um número que eu possa dividir esses três termos ao mesmo tempo por ele? Se existir, então quer dizer que eu posso simplificar essa questão. E existe. Como esses três números é par, eu posso dividir os três por 2. Então vou pegar aqui, ó, toda essa expressão e vou dividir por 2. Então olha só. 2t dividido por 2 dá 1t ao quadrado, que é a mesma coisa de t. Então 1t ao quadrado menos 400 dividido por 2 dá 200t. E nesse caso, 15.000 dividido por 2 dá 7.500. E isso igual a zero. Bom, agora ficou mais simples. Daqui eu vou usar delta x' hidrogênio. Delta é igual, nesse caso, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo a substituição, delta é igual, b ao quadrado, b é menos 200. Então, menos 200 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é a? A é 1. Vezes c, quem é c? C é 7.500. Ok? Pegando isso daqui, ó, e transferindo para cá, né? Então, delta é igual. 400 ao quadrado é a mesma coisa de 400 vezes 400. Então, 2 ao quadrado é 4. E essa quantidade de zero, como no caso, pegando esse número levando ao quadrado, a quantidade de zeros dobra. Então, vou ter 4 zeros. Então, delta é igual a 4.000. Só vou apagar isso aqui para aproveitar melhor o espaço. Então, nesse caso, delta é igual a 4.000, né? 4.000 não, é 40.000 que diga, né? 200 ao quadrado é 200 vezes 200, tem 2 zeros ali, dobra, 2 ao quadrado, 4, né? Aí, nesse caso, menos, vamos lá, 4 vezes, não, nesse caso, 4 vezes a, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7.500, vamos lá, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, bota o 0 e vai 2, 4 vezes 7, 28 e 2, 30.
Então, nesse caso, 30. Esse sinal aqui é de menos, ok? Aí, tá aí. Então, 40.000 menos 30.000 dá igual a 10.000, ok? Tá aí a raiz quadrada de 10.000. Lembrando que a raiz quadrada de 10.000 é 100, ok? Então, tá aí. Então, vamos lá. Então, vamos encontrar o T. T é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente A. T é igual. Então, vamos lá. Menos B, né? No caso do B, é menos 200, aí eu faço a relação direta, ó, menos com menos mais, 200, ok? Mais ou menos, raiz de delta, raiz de 100, 10. Só um minutinho, eu vou apagar isso aqui só para fazer uma correçãozinha aqui, tá? Ou, nesse caso, só um minutinho. Delta é igual, né? Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A, né? Então, o espaço é pouco, não dá para fazer. Então, vamos lá. Delta é igual menos B, aí eu faço aqui, ó. Como nesse caso o B é menos 200, eu faço menos, nesse caso, com menos, dá mais, ó. Menos com menos dá mais 200. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Delta é 1.000. Raiz de 1.000, 100. Dividido por 2 vezes A. O A é 1. 2 vezes 1, né? 2. Então, aqui vou para T' e T, 2 linhas. Então, vamos lá. T'. 200 mais 100. 300. Dividido por 2, 150. Ok, tá aqui T'. Tem 2 linhas. 200 menos 100. 200 menos 100 dá 100. Dividido por 2 dá 50, ok? Então tá aí. Só que tem um detalhe. Eu não posso pegar T igual a 50, porque o valor de T, ó, tem que ser maior do que 100. Esse T minúsculo aqui, ó, não pode ser 50, porque tem que ser maior, ó, maior ou igual a 100. Por isso que é essa expressão. Então 150 não vale. 150 vale? Sim. Por que 150 vale? Porque 150, que é T, é maior do que 100. Então vamos lá, nós temos o tempo, quando a temperatura era 48 graus, o tempo era 20. Quando a temperatura foi para 200 graus, o tempo era 150. Então, de 20 para 150, passou quanto tempo? Então vamos para aí, 150 menos 20 dá igual a 130. Essa é a resposta correta. Nesse caso, 130, a alternativa correta, letra D, ok? Então o cálculo é bem extenso mesmo, tá? Primeiro eu tinha que fazer essa parte, que ainda era a parte mais difícil, que era o entendimento. Depois vem a parte de cálculo, né? Aí eu teria que, no lugar de, pegar essa expressão e igualar a 48, aí resolvi a equação. Ok? Aí depois eu tinha que pegar essa expressão aqui, ó, igualar a 200. Aí utilizava o mínimo comum, chegava a minha equação, resolvia a equação por Bhaskara e encontrava 150. Ainda tinha que entender que 50 não valia, porque 50 não era maior do que 100. Beleza? Aí subtraía e encontrava a resposta. Ok? Então, essa questão realmente ela é bem trabalhosa, dá muito trabalho. Vejo uma das questões de Enem de alto nível. Essa questão é uma questão de alto nível. Realmente, mas está aí, né? Aí qualquer coisa vocês vão tirando dúvida nas lives que eu vou marcar, ok?